Albert Einstein, Bill Gates e Charles Darwin. Essas três personalidades famosas possuem o mesmo tipo de personalidade de acordo com a tipologia de Myers-Briggs. Esse tipo de personalidade se chama INTP, que significa introvertido, intuitivo, pensante e prospectivo. Se você também é um tipo de personalidade INTP, saiba que você está entre os tipos de personalidade mais exclusivos do mundo. O INTP pode ser pensado como o lógico ou como o analista. No entanto, nenhum tipo de personalidade é perfeito, e apesar de os lógicos terem muitos pontos fortes, as pessoas com este tipo de personalidade têm que estar cientes de suas fraquezas também. Descubra quais são seus maiores pontos fracos, aprenda como você pode neutralizar eles e alcançar o crescimento pessoal. Este é o canal Psique Atualizado e aqui estão 10 pontos fracos de um tipo de personalidade INTP. Número 1. Eles são intolerantes. A inclinação do INTP em ser intolerante e julgar aqueles que não entendem tão rapidamente quanto eles é uma grande falha. Embora admirável, o seu desejo persistente pela verdade e imparcialidade pode levar à irritação ou mesmo à violência, à medida que insistem no seu próprio ponto de vista. Isto é particularmente prejudicial em situações em que a lógica nem sempre detém o poder. Número 2. São insensíveis. Os INTP podem se encontrar em dificuldades, pois preferem focar em seus próprios pensamentos em detrimento das necessidades dos outros. Eles estão à vontade em suas imaginações, o que pode levar a uma variedade de questões, e uma delas é que os INTP podem ficar tão absortos em seus próprios conceitos e abstrações que perdem de vista qualquer consideração emocional. Sua ênfase em pensamentos e lógica, em vez de questões pessoais, pode facilmente irritar outras pessoas. Os INTP podem ter mais dificuldade em estar atentos aos sentimentos dos outros porque são pensadores naturais. Alguém que não está acostumado com seu tom direto e autoritário pode ficar frustrado ou ofendido. Os INTP podem sentir-se desconfortáveis em circunstâncias em que os outros são emocionais ou quando se espera que sejam emocionalmente sensíveis. Número 3. Eles estão frequentemente desconectados. Mesmo quando estão com outras pessoas, os lógicos podem ficar enterrados em seus próprios pensamentos. Quando esses indivíduos eventualmente têm algo a dizer, podem descobrir que a conversa progrediu sem eles. Isto pode fazer com que os indivíduos se sintam isolados dos outros, especialmente em grandes ambientes sociais. Os INTP preferem refletir sobre várias ideias em vez de se comprometerem totalmente com uma antes de estarem prontos. Isto implica que eles podem se distrair na busca pela melhor solução, em vez de simplesmente tentar algo para ver se funciona. Da mesma forma, podem demorar muito tempo estudando sobre um assunto e avaliando as consequências antes de tomar uma decisão. Em vez disso, os INTP deveriam aprender a experimentar soluções diferentes para fazer avançar as coisas. Os lógicos podem perder detalhes porque estão muito fixados no quadro geral. Se você está gostando do nosso conteúdo, dê um like neste vídeo, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Número 4. Eles estão insatisfeitos. Os lógicos não conseguem deixar de pensar em maneiras de tornar as coisas melhores do que são. Quando os INTP não conseguem explorar livremente as suas ideias, podem ficar insatisfeitos com as suas vidas. Isto pode significar que os indivíduos que estão extremamente preocupados com questões práticas se sentem presos a um trabalho normal ou a outra profissão com demasiada rigidez e pouca independência. Esta insatisfação pode ser desencadeada por uma sensação de incompreensão, o que pode acontecer quando as pessoas não estão empenhadas em aumentar a criatividade. Os INTP estão sempre em busca de novos desafios para resolver, novos tópicos para aprender e novos métodos para abordar as coisas. Esta abordagem pode tornar-se esmagadora se for levada muito longe, com os INTP tentando continuamente reinventar a roda em vez de abordarem as suas necessidades e obrigações de uma forma consistente. Mesmo que tenham sucesso no papel, ficar presos dentro de suas cabeças sem um apaziguador criativo pode fazer com que os INTP se sintam inquietos e insatisfeitos, levando à irritação e à infelicidade. Número 5. Eles têm problemas de autorreflexão. A autorreflexão pode ser um processo confuso para os INTP. Às vezes, eles analisam demais seus próprios erros, a ponto de serem duros consigo mesmos, mas nem sempre veem a falha que possuem.
Eles podem ser mais duros consigo mesmos do que deveriam, mas a autorreflexão não é tão simples para o INTP como eles podem acreditar. Número 6. Eles são teimosos. Os INTP são excelentes solucionadores de problemas porque são pensadores lógicos, mas também podem ser severos, insensíveis e teimosos. Isso pode fazer com que os indivíduos fechem suas mentes e se concentrem apenas em si mesmos e no que desejam alcançar, deixando-os inconscientes do que está acontecendo ao seu redor. Quando os lógicos têm um conceito para algo, raramente ouvem as opiniões e pontos de vista de outras pessoas. Os INTP confiam em suas habilidades lógicas a ponto de terem dificuldade em aceitar diferentes soluções para os problemas. Número 7. Eles podem tornar complexas as coisas que são simples. Os INTP têm grandes expectativas em relação aos outros, e também uma tendência a complicar respostas e questões simples devido ao seu pensamento lógico e analítico. Se outros acharem as opiniões dos INTP muito complexas e difíceis de entender, isso pode fazer com que eles se tornem críticos dos outros e extremamente impacientes. Número 8. Eles têm problemas em seguir um cronograma. Os INTP têm dificuldade em seguir um cronograma regular e não gostam de ser forçados a seguir as regras e expectativas de outras pessoas. Eles são atraídos em diversas direções e seus pensamentos podem ficar tão absortos nelas que perdem a noção do tempo. Seguir um cronograma não é natural para o INTP, e às vezes pode ser difícil para eles fazerem isso no local de trabalho. Eles podem tentar encontrar novas soluções para resolver essa falha, mas não é algo que ocorre naturalmente ou facilmente. Em vez de tentar seguir um plano, eles optam por se concentrar naquilo que os motiva e entretém suas mentes. Quando sabem que precisam estar em algum lugar em um determinado horário, os lógicos podem achar difícil se concentrarem verdadeiramente. Os INTP não tentam ser rudes com os outros, eles simplesmente não gostam de manter o senso de prazos ou seguir um cronograma rigoroso. Número 9. Eles são perfeccionistas. Outro problema que muitos INTP têm é serem muito duros consigo mesmos e com os outros. Isso pode ser desencadeado de várias maneiras, desde uma sensação de mau presságio até um sentimento interior de perfeccionismo. A necessidade de perfeição pode pairar sobre eles a todo momento, deixando-os nervosos com seu desempenho, e também com sua capacidade de aprender novos conceitos devido à constante necessidade de compreensão. Quando se trata de ser perfeito, os INTP têm muitas ideias variadas sobre o que a perfeição implica. Pode significar ter uma compreensão abrangente de como as coisas funcionam para alguns, enquanto para outros pode significar alinhar-se com seus valores pessoais. O perfeccionismo do INTP, independentemente dos detalhes, pode adicionar pressão e estresse a cada decisão que tomam. Número 10. Eles suspeitam dos outros. Os INTP podem ser céticos em relação aos outros, o que pode dificultar amizades e conexões sexuais. Eles começam a desconfiar das intenções das pessoas ao seu redor, e como resultado, podem procurar maneiras de colocá-las à prova. Quando o INTP desconfia dos motivos de alguém, pode ser devido à falta de consciência emocional. Como não conseguem descobrir facilmente a confirmação dessas coisas, podem acreditar que as reações emocionais de alguém não são realmente genuínas. O INTP pode achar difícil se conectar com outras pessoas por causa disso. É fundamental que aprendam a dar um passo atrás e permitirem-se abrir um pouco mais com as pessoas de quem gostam, porque essa desconfiança é uma grande fraqueza de um tipo de personalidade INTP. E você, identificou que possui alguma dessas fraquezas? Ao identificá-las, você ganha uma compreensão mais profunda de si mesmo. Isso permite que você trabalhe em áreas onde pode melhorar, promovendo o crescimento pessoal e autoconsciência. Veja esses outros vídeos, que poderão ser muito úteis para você.